Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de abril, estamos aqui mais uma vez no segundo ciclo de palestras internacional, Cultura, História e Matrimônio, Arte Sacra em Diálogo. Eu sou a professora Márcia Valéria Rosa, de História da Arte da Unirio, e coordeno o projeto Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, com os alunos de Museologia, Biblioteconomia, História e Arquivo, e com muito prazer e muita honra tenho a oportunidade de coordenar esse ciclo de palestras junto com a equipe do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. Então sejam muito bem-vindos a mais uma tarde em que podemos ouvir dois grandes pesquisadores da arte e arquitetura e urbanismo do Rio de Janeiro. Então, passo a palavra a Maria de Fátima Caraza, museóloga do Museu Arquidiocesano. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, que tenhamos um bom trabalho hoje. Fátima. Boa tarde a todos. Em nome do museu, agradeço a presença de todos. Em nome dos nossos diretores, o cônego Cláudio dos Santos, o padre Wanderson, a museóloga Martim Martins, gostaria de dar boas-vindas a todos. E também chamar como nossa moderadora a professora mestre Miriam Salomão. Ela é doutoranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, na linha de pesquisa História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo. É mestre em Artes pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, docente no curso de Design da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa tarde, Miriam. Seja bem-vinda. De repente ficou com alguma dúvida e não conseguiu falar comigo durante esse processo aqui, que a gente vai tirar dúvidas daqui a pouco, vocês podem me escrever ou pegar o meu celular. Tá legal? Muito obrigado. Eu vou aqui... Nós que agradecemos. Marcos, foi um painel bastante amplo da cidade do Rio de Janeiro, que a gente sempre pensa nessas ocupações do espaço pela igreja, a gente sempre pensa também que foi tudo muito rápido, né? A gente não dá o tempo, a gente pensa sempre na idade da construção da igreja, mas na verdade é todo um contexto ao redor dessa história, né? Sim. Então, antes de passar a palavra ao Fernando, eu só gostaria de saudar também o professor Carlos Terra, né, coordenador do programa de pós-graduação em artes visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ, e também já foi cumprimentado, mas eu não cumprimentei, o professor Eduardo Duarte, que também tive o prazer de mediar uma participação dele no nosso seminário. Então, obrigado pela presença de vocês e vendo aqui bastante amigos, né? Que a gente já se tornou um grande grupo de amigos aqui, né? Conversando sobre tudo isso. Bom, eu passo a palavra agora ao arquiteto e restaurador Fernando Gonçalves, que vai nos complementar a apresentação e trazer mais algumas questões para a gente conversar. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura de Santa Luzia e alguns critérios de conservação e restauração que eu já estudei dentro da igreja. Bom, o que nós vamos falar hoje é a arquitetura sacra do Templo da Virgem Marte Santa Luzia da cidade do Rio de Janeiro. E para contextualizar, porque às vezes alguém não conhece o templo ou não pertence ao Rio de Janeiro, o templo está localizado no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, no número 490, e ele está inserido nos usos da tradição católica e da religiosidade popular dos fiéis desde o século XVI. Vocês podem ouvir, às vezes, Santa Lucia, como é comum em Siracusa, na Itália, essa pronúncia, que é a cidade natal da nossa padroeira. Ou Santa Luzia, como é mais comum, como nós chamamos. Nós não temos a data de nascimento, mas temos o ano. Ela vem nascer em 283 e vem a falecer no dia 13 de dezembro de 304. Inclusive, é a data
festa litúrgica. Ela é invocada para a cura e proteção dos órgãos visuais. Isso a gente vai entender um pouco mais à frente. E também considerada a padroeira dos homens do mar. Isso é uma questão, possivelmente, devido à posição geográfica da igreja e também por causa da relação com o almirante Tamandaré. Não sei se todos conhecem, mas ele é o patrono da Marinha do Brasil. Ele nasce no dia 13 de dezembro de 1807 e ele era um frequentador assíduo da Santa Luzia. Todas as festas dela, no dia 13 de dezembro, ele já era esperado pela Irmandade. Então, possível essa relação com os homens do mar. Para a gente entender essa arquitetura de Santa Luzia, a gente vai precisar voltar alguns anos, lá no século XVI, em específico na Espanha, com o nosso personagem, Fernão de Magalhães, o circunnavegador português, o primeiro circunnavegador português. Ele estava sendo patrocinado por Carlos V, porque ele tinha brigado com Manuel I, Dom Manuel I, o Venturoso. Então, quem vai patrocinar essa expedição é Carlos V. Ele sai da Espanha e chega na cidade do Rio de Janeiro e constrói uma pequena capela para o casamento de uma mameluca que ele conheceu na época, namoraram e resolveram se casar. É uma capela muito pequenininha de madeira e para esse casamento ele ganha uma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, de uma das suas naus. Essa imagem ao lado, que é segundo alguns documentos da Irmandade, se fala. Só que analisando com critério essa imagem, a gente pode perceber que a talha, a policromia, inclusive o planejamento, não pertence a esse período, né? Atualmente, essa versão vai ser a versão mais aceita, devido à compatibilidade de datas, que a gente vai ver a seguir. Reparem que a gente vai ter muitos acontecimentos em 1592. A gente tem outras duas versões da construção dessa ermida. A primeira, por um fiel devoto em ação de graças, e a outra devido a pescadores daquela região da Praia de Santa Luzia. Nesse mesmo ano, a gente tem a chegada e doação do sítio aos primeiros frades franciscanos vindos do Espírito Santo, Frei Antônio das Chagas e Frei Antônio dos Mártires. Essa doação é dada para eles na questão do terreno. Muitos se confundem e pensam que é doado à igreja. Não, é doado o terreno aos franciscanos para eles construírem o seu convento. Só que, na verdade, eles ficam por muito pouco tempo e voltam para o Espírito Santo. E só depois de 15 anos é que o convento de Santo Antônio vai ser construído, não mais naquele local, do Frei Leonardo de Jesus. Ele, por questões pessoais, até alguns autores dizem por causa da proximidade com os jesuítas e a proximidade da costa, por causa das invasões corsárias, ele solicita um novo terreno no convento, no Morro do Carmo, atual Morro de Santo Antônio. Duas datas são muito importantes para nós, da Irmandade de Santa Luzia. 1559, que é a fundação da Irmandade, e ela vai ser apenas oficializada em 1592 como Irmandade da Virgem Mar de Santa Luzia da cidade do Rio de Janeiro. Um fato curioso e muito interessante, para quem não sabe, a Irmandade de Santa Luzia é a segunda Irmandade mais antiga do Rio de Janeiro, perdendo apenas para a Santa Casa da Misericórdia, que provavelmente em 1545 a sua fundação. Reparem ao lado, eu coloquei uma foto, claro que não é desse período, mas para ilustrar, são os irmãos de Santa Luzia postos frente à igreja, devidamente paramentados. Essa roupa é a roupa que nós usamos, inclusive, é terno completo e a opa vermelha com o brasão da Irmandade. A Irmandade ela vai resolver reerguer a ermida, pois se encontrava no estado avançado de deteriorização. Então vamos lá, vamos voltar e lembrar sobre aquela versão de Fernão de Magalhães. Se realmente era uma igreja muito simples e de madeira, e devido à situação da proximidade com o mar, a igreja já estava num estado muito avançado. Então, a Irmandade resolve reerguer. Inclusive, a gente encontra isso em documentos primários da Irmandade. Foi no ano de 1751, no dia 31 de dezembro, que João Pereira Cabral e sua esposa, Antônia da Cruz, que eram proprietários de uma grande chácara na Praia de Santa Luzia, eles vão doar o terreno para essa construção. E só vai começar a ser realizada essa construção em poucos dias, no dia 12 de janeiro
de 1752. A gente tem registros da Irmandade trocando cartas com Dona Maria I, que até 1784 a igreja ainda não estava concluída, e eles pedem autorização para eremitas fazerem uma coleta de dinheiro para terminar a construção. Então, reparem, aqui na Santa Luzia, a gente já tem uma aquarela de 1817. É uma igreja ainda muito tímida, é uma igreja muito simples. E se a gente for reparar nessa parte posterior, aqui ficava, no primeiro pavimento, a sacristia, e no segundo pavimento, o consistório, como é normal dentro da arquitetura religiosa. Aqui, a igreja de Santa Luzia, ela já começa a tomar forma, a tomar os desenhos que nós conhecemos. A igrejinha lá no fundo, na praia de Santa Luzia. E quando nós falamos em reforma de Santa Luzia, não tem como a gente não falar de Antônio Padre Castro. É um arquiteto, ele foi arquiteto, matemático, escultor. Ele foi importantíssimo e pouco se fala dele dentro da arte e dentro da história no Brasil. A gente tem pouquíssimos trabalhos. Então, para a gente entender um pouquinho sobre ele, que vale essa atenção, ele vai nascer no Rio de Janeiro, em Magé, e vai ter sua formação inicial no convento de Santo Antônio. Por isso que ele vai derivar desse nome de Pádua, em honra, em homenagem a Santo Antônio de Pádua. Ele vai estudar ao lado dos discípulos do mestre Valentim, que é onde ele vai começar a ter esse primeiro contato com a arte, inclusive é onde ele se identifica, e ele vai ser aluno e posteriormente professor da Imperial Academia de Belas Artes, ocupando a cadeira de escultura. O Pádua, ele fez, a gente tem registros que ele fez contrato com 14 igrejas do Rio de Janeiro, incluindo a Santa Luzia, claro. Ele fez remodelações internas e externas na Santa Luzia, sendo que a sua marca realmente é na parte interna. Outras igrejas que a gente pode citar, claro que no tempo não permite citar todas essas 14, Santa Cruz, Igreja do Santíssimo Sacramento, a Ordem Terceira do Carmo, Igreja da Lapa dos Mercadores, onde a gente tem elementos muito parecidos, inclusive, e até igrejas mais afastadas, como a igreja de Nossa Senhora da Apresentação Irajá, ele teve passagem. Então vamos entender como é que foi essa organização e essa reforma dentro do Templo de Santa Luzia. Tudo vai começar com uma idealização do antigo provedor, comendador Manuel Pinto Torre Neves, no dia 11 de março de 1872, e o contrato vai ser fechado no dia 1º de junho de 1872. Até o momento eu mostrei para vocês a igreja antiga. Essas duas plantas é a planta baixa do pavimento térreo e a planta baixa do primeiro pavimento. Essa é a planta atual. A Santa Luzia que a gente viu em algumas fotos anteriores, ela se delimitava apenas nesse retângulo, incluindo, claro, a torre sineira. Esses corredores laterais eles vão ser acrescidos posteriormente, junto com a sacristia e o consistório. Então, reparem que a igreja era uma coisa muito pequenininha. A igreja acontecia da seguinte forma. Como é que era a sua divisão? Aqui, no Arco do Cruzeiro, onde depois o Pádua vai executar, era o trono mais o altar-mor, esse espaço, mais à frente o presbitério e depois o nártex. Então, era uma igreja muito pequena. E atrás, era o que a gente pode dizer, a sacristia no primeiro pavimento, e o consistório no segundo pavimento. Tudo indica que essa escada já existia, é uma escada em pedra de cantaria, que com as obras de Pádua e Castro, como ele aumenta essas paredes, ele sobe com essas paredes, inclusive ele relata que ele acrescenta 4 degraus em madeira. Então, o que ele foi fazer? Ele propõe nesse projeto, ele propõe a retirada da sacristia e do consistório dessa região, não sabemos ainda até nesse tempo de projeto, aonde foi parar essa sacristia e esse consistório. Ele propõe recuar o altar-mor, aonde ocuparia a sacristia, e o trono, onde ocuparia o consistório. Ele vai colocar 4 portas, sendo 2 de cada lado, em madeira de ariribá, que é o que ele nos ensina, 2 púlpitos, o arco do cruzeiro
2 retábulos laterais, que é o retábulo de São João, de Nossa Senhora dos Navegantes e São João Batista, e a mesa da comunhão. Então vamos entender essa talha dentro da igreja de Santa Luzia, começando de cima para baixo. O Pádua, ele relata o seguinte, ele fala que toda a talha, inclusive o forro, ele usou cedro e vinhático. Nesse caso aqui nós temos a glória de Santa Luzia, que ela fica em cima do arco do cruzeiro. Ele relata, inclusive, na produção de 13 querubins, que são essas figuras angélicas, com apenas o rosto e as asas. 13. Talvez seja proposital devido à data, né, da Santa Luzia, a data de martírio e festa litúrgica. Santa Luzia ao centro, junto com anjos e santos, apenas anjos e querubins na sua glória e seus principais atributos. A palma, no caso do martírio, a gente tem a salva, portadora com os olhos, a coroa, que ela pertencia a uma família nobre de Siracusa, e a coroa de vegetais, representando a virgindade. Então, dentro do templo, como é que era essa configuração? Como é que ficou essa configuração? Então, a gente tem aqui os púlpitos. Esses púlpitos, eles tinham escadas de uma espécie, vamos dizer assim, helicoidal, como o Pádua fala, em jacarandá. Não se tem mais, mas se alguém tiver interesse de saber, a gente tem as mesmas escadas, inclusive o mesmo púlpito na Lapa dos Mercadores. Nós temos o presbitério todo em mármore, o altar-mor e o trono. Aí a gente pergunta, Santa Luzia sempre foi branca? Não, Santa Luzia ela está toda repintada. E através de uma abertura de janela estratigráfica de prospecção, para a gente estudar as camadas subjacentes à camada original, a camada recente, perdão, que é essa camada branca, a gente consegue detectar. Grande parte da parede dela é azul e da sua talha também é azul. Então, aqui no trono e no altar-mor, o Pádua ainda ele fala em fazer uma grande clarabóia em estuque. Todo o camarim é decorado com anjinhos, só que infelizmente ele está repintado. Santa Luzia ocuparia o trono dentro de um nicho. Esse nicho, inclusive, já existiu, a gente tem fotos ainda dele, mas ele se perdeu no tempo. E a gente repara ainda, as tribunas, ele solicita no seu projeto acrescentar 3 tribunas, 3 de cada lado, e toda a talha do forro da igreja. Aqui nós temos o retábulo de Nossa Senhora dos Navegantes. Reparem, ele também está repintado. E o retábulo de São João Batista. Por que talvez esses retábulos estejam repintados? Isso pode ser por 2 motivos. Primeiro, que no século XIX, já para o XX, se repintou muito a talha para acompanhar o modelo, a moda da época, as igrejas que não tinham uma situação financeira, dinheiro para fazer uma nova talha, e também, às vezes, por questões óbvias. Tá sujo, vamos repintar. Aqui vale a gente apresentar uma coisa bem interessante. A Santa Luzia, a gente não tem ainda nenhum documento que nos apresente sobre essa reforma de 1884. Mas essa pintura a óleo, ela nos informa isso. Aí podem perguntar, é do Pádua? Pode ser, inclusive, essa reforma pode ser do Pádua. Só que, óbvio que ele não acompanhou, porque em 1881 ele já tinha falecido. Então, reparem que aqui é acrescida a nova torre cineira, a igreja começa a aparecer, a ter as linhas neoclássicas, retas, muito simples, e depois vai ser refeita essa torre. Quando a gente fala de Santa Luzia, não tem como a gente falar de Augusto Malta. Grande parte do acervo que nós temos, e ele deixou uma contribuição enorme, ele vai ser contratado pela municipalidade para registrar os processos de transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro. Então, Santa Luzia, ela entra nesse meio. Reparem nessa foto de 1929, que a Santa Luzia está sozinha na esplanada do castelo, não tem mais nada. Ela continua a mesma, inclusive como a gente vê hoje,
claro, cercada hoje em dia, com estacionamento, e mais ao fundo nós temos umas pequenas casas. Então vamos analisar essa fachada em dois momentos distintos. Na setinha número 1, o que a gente pode ver? Vamos fazer uma análise desse frontão, desse tímpano em específico. Reparem que a gente tem uma coroa, que agora, nessa bolinha colorida, a gente não tem mais. Essa coroa faz parte do atributo lutiano. Significa que Santa Luzia era de uma família nobre. Abaixo nós temos nimbo, glória ou resplendor, remetendo Santa Luzia à glória eterna, junto com os anjos e santos. No centro nós temos a bandeja ou salva portadora com olhos, que é o principal atributo de Santa Luzia. E ao lado nós temos ladeado, né, as palmas de martírio. Então reparem que a gente tem os principais atributos de Santa Luzia no tímpano. Isso vai ser muito comum nas igrejas antigas. Os atributos do santo padroeiro, do santo titular, podem vir aparecendo na arquitetura, na fachada, ou mesmo dentro dessa arquitetura, sendo através de mobiliário, de obras como castiçais e até mesmo de vidros dessas janelas, como é o caso, inclusive, de Santa Luzia. No número 2, se a gente reparar, a gente aqui não tinha esse lampadário, depois foi acrescido. Hoje em dia a gente ainda tem essa estrutura, mas uma parte caiu, então foi guardada para preservar o objeto. Na seta número 3, a gente não tem o frontão triangular, ele foi acrescido e depois ele foi novamente retirado. No número 4, é um caso muito importante e muito interessante, por sinal. A gente vê um gradil, que por sinal esse gradil ele é muito parecido, na verdade é o mesmo gradil do passeio público, que a gente tem inclusive hoje, e a gente tem fragmentos na igreja, então já foi feita essa análise comparativa, e a gente percebeu, foi detectado no IPHAN, quando eles fizeram uma escavação arqueológica, o piso dessa escadaria, que é um piso de ladrilho hidráulico que a gente vê aqui sobre o terrado. Na seta número 5 nós temos parte de um casario, que era, nessa parte inferior, a casa do sacristão, e na parte superior era uma parte administrativa da Irmandade. E ao lado nós temos as catacumbas de Santa Luzia. Então nessa foto a gente pode ter uma noção melhor desses sobrados que pertenciam à Irmandade, que a Irmandade solicita sua construção em 1899. Reparem, né, a gente se repete o mesmo elemento da fachada, do tímpano, a gente tem as palmas de Santa Luzia, mostrando inclusive que a propriedade é da Irmandade. Questionamento que muitas pessoas perguntam, né, até quando nos procuram dentro da igreja. A igreja de Santa Luzia, ela é azul ou branca? A igreja de Santa Luzia é branca. E quem nos ensina é o antigo provedor Avelino da Cunha. Ele nos ensina o seguinte, que a igreja de Santa Luzia, ela foi pintada de azul para as reformas de Pereira Passos. E, se a gente for notar, é óbvio, em todas as aquarelas, em todas as pinturas a óleo e todas as fotos, a gente nota esse grande contraste de uma edificação bem clara. Eu achei bem interessante a gente, já que está falando de arquitetura, falar um pouco de alguns elementos que não estão só presentes na arquitetura de Santa Luzia, como outras igrejas, inclusive do centro do Rio de Janeiro. O primeiro material é a pedra de cantaria. Esse termo cantaria vem o ato de fazer cantos, ângulos. É uma técnica trazida pelos portugueses. Ela foi introduzida no Brasil colonial. Inclusive, a gente tem um dos primeiros mestres de pedraria, como a gente chama, Luiz Dias, que veio na época de Tomé de Souza, e ela era utilizada como lastros de navio. O que seria essa questão do lastro de navio, para quem não conhece? Muitas pedras que vieram eram de Lióis, se colocava ao fundo, e para o navio ser navegável, ele sair de um porto ao outro, ele precisava de peso. Então as pedras eram uma opção. O tipo de pedra, ela vai variar conforme a região, conforme a pedreira.
Por exemplo, nós podemos ter a mesma pedra, é o caso da pedra-sabão. A pedra-sabão, ela em Minas, é uma pedra muito mais clarinha do que a pedra-sabão da Bahia, que é uma pedra um pouco mais escura, sendo que é a mesma pedra, só que de acordo com a formação mineralógica, a pedreira, enfim, temos essas diferenças. Ela foi aplicada em construções religiosas, militares e civis, tanto na parte decorativa como estrutural. Se a gente reparar aqui na Santa Luzia, esse é um elemento muito bonito, por sinal, que se passa desapercebido. Isso é o arremate da portada da central, a principal, e a gente pode perceber o seguinte. Aqui ao centro nós temos uma espécie do que a gente poderia dizer de um ostensório. Só que não é um ostensório. E o porquê que não seria? Reparem que ao centro nós temos escrito, gravado, Santa Luzia. Não há presença do Santíssimo. No caso aqui em específico, o artista pode ter utilizado esse elemento como fosse uma espécie de luzeiro, ou até mesmo um farol. Santa Luzia, para quem não sabe, esse termo luzia deriva do latim e significa lux, luz, aquela que carrega a luz de Cristo, a portadora de luz de Cristo, a esposa de Cristo. Então, Santa Luzia, ela capta para si a luz de Jesus Cristo, utiliza essa luz e vai nos guiar, vai guiar os fiéis até o próprio caminho, até essa chegada, que é o próprio Cristo. Ao lado, a gente tem elementos vegetalistas e, novamente, reparem os atributos de Santa Luzia, as palmas Marte sendo arrematadas por uma borla em cada lado. As paredes de Santa Luzia. Nós temos diversas técnicas construtivas, nós temos tijolo, nós temos concreto, que são com cimento, que são com paredes mais novas, nós temos paredes, como eu falei, de estuque, inclusive a clarabóia, parte da parede que antecede a clarabóia é de estuque. Mas nesse caso eu achei bem interessante trazer para vocês hoje o cascalho de pedra. Como é que funciona essa técnica construtiva? É uma sobreposição dos elementos pétreos de tamanhos diferentes. As pedras maiores eram acrescentadas à parede para fortalecer. Então, reparem, a gente tem várias dimensões, pedras muito pequenas e maiores, justamente para fortalecer. Esse traço dessa argamassa, reparem que é uma parede argamassada, a gente não identificou, mas pode identificar? Podemos. Como é que se procede o traço de uma argamassa? A gente pode recolher uma pequena análise, uma amostra cúbica. Hoje em dia nós temos químicos, físicos, e pessoas que trabalham com análise, eles vêm em loco, retiram e a gente consegue, através dessa análise, com esses profissionais, identificar o traço. Que tipo de material que é constituída essa argamassa? Se ela é com cal, se ela é areia, se ela tem mais algum aglutinante. Isso é importantíssimo numa obra de restauro. O jaspeado, que é uma técnica imitativa, é uma técnica pictórica aplicada sobre as pedras de cantaria, que consiste em decorar, criando uma ilusão da pedra jaspe. O porquê da pedra jaspe? A pedra jaspe é uma das 12 pedras que compõem a Jerusalém Celeste. E para quem não sabe o que é Jerusalém Celeste, não é nada mais do que o céu, a glória, a própria glória que Santa Luzia se encontra junto com os santos e Nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente reparar, a gente tem essa técnica desse jaspeado em preto, aqui nesse caso, mas também nós temos em marrom, sendo sempre nas portadas da igreja. Nos arremates, perdão. Azulejaria, que é o meu xodó. Azulejaria. Para quem não sabe, esse termo azulejo, ele vem do árabe e significa pequena pedra polida ou pequena pedra cintilante. Não é por causa da cor do azul do azulejo. Não, porque senão a gente teria branco-lejo, amarelo-lejo, verde-lejo, isso está errado. Não, não é por causa do azul. Isso é um erro que se comete e o termo azulejo é um termo árabe. Esses elementos cerâmicos, eles vão ser utilizados nas fachadas, principalmente do século XIX do XVIII já para o XIX, e a gente vai ter muita essa utilização no Brasil devido ao clima do nosso país, tropical úmido. Então isso facilita alguns fatores de higiene e limpeza. Porque imagine, a gente tem a poeira.
né, que se acumula nesses elementos. Choveu, já vai estar limpo, entendeu? O que acontece? Você também tem uma economia com pintura. A pintura, com o tempo, ela fica suja, e de tempo em tempo, você vai ter que pintar essas paredes, né? Então, com os azulejos, você tem uma coisa mais duradoura. Além do decorativo, e nesse tudo indica que esses azulejos de Santa Luzia, eles foram assentados em 1884. E eles revestem os corruchéus da Torre Cineira, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Agora, esses azulejos, eles passaram por um grande restauro em 1997. Então, reparem, vamos analisar as fotos. Primeiro, a foto número 1, a gente repara que os azulejos, eles já estão no avançado estado de deteriorização. Com perda do vidrado. O que seria a perda do vidrado? Esmaltado, que pode ser feito de diversas técnicas. A gente já tem o corpo cerâmico aparente, né, que é a chacota ou biscoito, que a gente chama. A gente tem trincas e muitos fungos e molhos, essas partes, e sujidades, óbvio. Então, como é que se procedeu nesse restauro? Foi, primeiramente, mapeado peça por peça. É necessário mapear muito sério isso, para depois voltarem para os mesmos locais. Depois do mapeamento, foi retirado, depois foi higienizado, e a firma, quando restaurou isso, esses azulejos, ela realmente viu, e é o que a gente faz, ela teve a noção que não tinha como restaurar esses azulejos, parte deles. Então, os que puderam ser reaproveitados, eles foram aproveitados. E os que não foram descartados. E colocado azulejos similares de um tom próximo. Por que a gente não restaura azulejo de fachada? Não se restaura porque não existe tecnologia ainda para isso. O azulejo, sendo restaurado, ele tem que ficar em área interna. O restauro ele não aguenta as intempéries, ele não aguenta essas mudanças climáticas. Então, não tem como. Poderia sim tirar todos esses azulejos, fossem restaurados e colocava dentro da igreja. Aí sim. Então, o que acontece? Na segunda foto, como a gente vê, eles já foram reassentados e rejuntados. E reparem um fato bem curioso, que a gente tem uma diferença na tonalidade. Isso é importante para a gente até, inclusive, mostrar onde é um restauro e onde é original. E na terceira foto, nós temos a Torre Cineira, com os azulejos já restaurados atualmente. Os pisos da Santa Luzia, e na verdade isso também vale para todos os pisos de diversas igrejas. O que significa o piso? O piso significa a humildade e fundamentos da fé dentro da igreja. Nesse caso aqui em específico, a gente tem um piso de mármore, branco, preto e rosa. Ao centro a gente tem a rosa, que é o símbolo da Virgem Maria, e os 4 pontos cardeais, que significa o mandato à evangelização. Quando vocês visitarem as igrejas do centro do Rio, reparem sempre que geralmente ou elas estão na nave ou no nártex. A São Francisco de Paula a gente tem um piso muito parecido, a Lapa dos Mercadores. A igreja da Antiga Sé nós temos a Rosa dos Ventos, inclusive, só que no presbitério. Então, tudo tem um significado dentro da igreja. Eles não estão ali por acaso. Os pisos hidráulicos ou ladrilho hidráulicos, eles são inventados no século XIX, mais específico na França. Através da gente teve o surgimento de um pó, que depois é o que a gente vai chamar de o cimento Portland. Vão surgir as primeiras formas, as primeiras prensas, e que vão fazer esse ladrilho, junto com cimento, mais pigmento. Então vamos analisar, porque eles também nos trazem algumas informações. A gente, nessa primeira foto, a gente tem as gregas. Nessa segunda, nós temos a cruz da Ordem de Cristo. Não se confundam, que às vezes tem gente que fala que essa cruz é a cruz de Malta, mas não. É a cruz da Ordem de Cristo. E nós temos nesse piso, nessa terceira paginação, uma coisa muito interessante. Nós temos elementos náuticos. Nós temos, primeiro, o ponto nas quinas. O que é o ponto nas quinas? Ele aparece na bandeira portuguesa e significa as 5 chagas de Cristo. Conta-se a história que Cristo teria aparecido a Dom Henriques
e prometido que se ele utilizasse esse símbolo na Batalha de Eurix, ele venceria. Ele usou e venceu. Nós temos a esfera Armilá, que é uma reprodução do globo terrestre, muito utilizado nas grandes navegações, e esse termo Armilá vem de anéis, que são esses anéis, tanto no sentido vertical e na diagonal, e nós temos o timão e a corda. Aí vocês podem perguntar, mas Fernando, por que essa paginação dentro da Santa Luzia? Aí a gente tem que entender a história para entender a arquitetura. Lembre-se que uma das versões a gente tem a relação com Fernão de Magalhães e também a proximidade com o mar devido à geografia da igreja. Um outro elemento muito importante dentro da casa é bem integrado à arquitetura, e foi o meu objeto de estudo no meu trabalho final de graduação. Inclusive, eu tenho um amor muito grande ao retábulo onde alberga a primitiva imagem de Santa Luzia. Segundo alguns documentos, não são documentos primários da Irmandade, a gente percebe a datação. E da onde veio essa imagem? Eles nos informam que seria trazido por Estácio de Sá em 1565. Estácio de Sá vem para defender a cidade das invasões francesas. Só que em análise, novamente, é mais um caso que nem a Nossa Senhora dos Navegantes. A gente vê que o planejamento, a talha, não é uma talha do século XVI. Então, o que acontece? Isso aqui pode ser classificado como um móvel de uso religioso, e a Santa Luzia, dentro da Irmandade, ela é nossa testemunha ocular e advogada dos seus co-irmãos. E ela também se torna testemunha ocular dentro das reuniões da casa. A gente tem duas fotos aqui antigas da igreja. Reparem uma coisa, nessa primeira nem tanto porque a gente tem uma cadeira, mas aqui nessa a gente não tem. Santa Luzia, ela fica posicionada frente, na verdade, na ponta dessa mesa, que a gente chama de mesa de sessão. E de outra ponta fica o provedor ou a provedora. A Santa Luzia, nesse caso específico, é como ela estivesse assistindo às reuniões da Irmandade. Ela é a testemunha ocular dessa reunião. E nas laterais ficam, claro, os irmãos de mesa, e quem não é irmão de mesa se senta na lateral. Então, como é que é a análise? Vamos fazer uma breve análise desse retábulo. Ele pode ser considerado um rococó tardio e neoclássico. Ele apresenta um coroamento, como todos os retábulos, a gente faz essa divisão. O coroamento é essa parte toda superior. O corpo, onde está albergada a primitiva imagem de Santa Luzia. E a base, onde está a mesa do altar. Eu trouxe para vocês as etapas que eu realizei no meu trabalho. Só que, devido ao tempo, eu vou apresentar apenas alguns exames e alguns resultados. A gente fez o seguinte: exame organoléptico com auxílio de lâmpadas específicas de forma incidente, levantamento e cadastros do bem, análise patológica identificada através de exames apresentados e proposta de intervenção. Aí vocês vão perguntar, mas Fernando, que nome esquisito é esse exame organoléptico? O exame organoléptico não é nada mais do que o primeiro exame que nós, conservadores e restauradores, fazemos na obra, através dos nossos sentidos, a visão, o tato e a audição. Nesse caso aqui específico, nós fizemos uma incidência de luz ultravioleta, ou luz negra, como queiram chamar, está certo das mesmas formas, e a luz negra, ela em ambiente totalmente escuro, a gente consegue detectar algumas patologias. Reparem essas manchas escuras, isso é tudo camada de retoque, camadas de repintura. Então a gente tem uma grande concentração na testa de Santa Luzia, em volta dos olhos, em volta da boca. A gente repara, inclusive aqui a foto não dá para notar muito, mas a gente tem um verniz oxidado, que ele fica num tom mais esverdeado. A luz ultravioleta, ela consegue ainda identificar alguns fungos e pigmentos. Eu também fiz uma coisa que é muito importante, que nós fazemos dentro de arquitetura, que é um mapa de danos. A gente mapeia todas as patologias da obra. Então, como é que foi essa questão? Análise inicial dos danos levantados, foi o que eu fiz. Depois, um registro básico do bem. E o atual estado de conservação do retábulo Santa Luzia, ele se dá por 3 principais fatores.
o envelhecimento dos materiais constituintes, resinas, pigmentos, aglutinantes, com o decorrer do tempo, ação de agentes externos, que é as sujidades, né, a poeira, a marisia, porque inclusive nós estamos muito próximo à costa, então a gente tem a presença do cloreto de sódio, que é muito ruim para as obras de arte, e ações de intervenções anteriores, como é o caso dos retoques, né, dos repintes. Fora que, além dessas patologias, a gente pode considerar a perda dos adornos que compõem essa talha. Que adornos seriam esses, Fernando? A gente tem um Cristo de pousar, segundo nas fotos antigas, alguns castiçais, as palmas metálicas. Então, tudo isso também eu botei no meu trabalho que pode ser considerado uma patologia. Então, quando você faz um projeto de restauro, você pode propor essa retomada. Foi feita a inspeção visual por boroscópio. O que é a inspeção visual por boroscópio? O boroscópio não é nada mais do que uma endoscopia. É um termo, vamos dizer assim, mais bonito. Você insere uma sonda, né, com uma câmera e algumas lâmpadas de LED nessa ponta. Essa sonda ela é acoplada ou em um computador ou num celular. E você consegue ter imagens de tempo real, né, ou vídeos ou fotos. Então, através de uma galeria de cupim, de insetos xilófagos também, que a gente pode chamar, eu consegui identificar algumas patologias e alguns elementos esquisitos, alguns elementos estranhos, vamos dizer assim. Aqui, conversando até com outros profissionais, a gente deduz que pode ser uma ossada, né? Talvez ou de algum animal, ou até mesmo de gente. Isso precisava ser recolhido para fazer se ver realmente em mãos. Mas isso a gente não mexeu. A gente tem aqui um tipo de piaçava, uma poeira muito grossa. Nós temos fragmentos de documentos antigos, parte do madeiramento já comido por insetos xilófagos e parte também do madeiramento, um barrote. Uma coisa que nos chamou muita atenção foi essa quantidade de entulho. A gente não conseguiu entender o porquê disso, porque isso não faz parte da técnica construtiva, isso é um material muito mais novo, enfim, isso é um caso que ainda está em pesquisa. Junto com alguns professores, o professor Marcelino e o professor Davi, que são pessoas fantásticas, por sinal, da UFRJ, da UERJ, nós fizemos uma parceria e nós conseguimos fazer alguns exames, alguns ensaios. O ensaio a gente fez um ensaio de raio-x. O raio-x é uma ferramenta muito importante para a gente entender a análise interna da obra. Então, o que a gente conseguiu detectar? Repare inicialmente que essa imagem está cheia de tracinhos. E esses tracinhos são o quê? Cravos metálicos e parafusos metálicos, de ferreiro. Então, isso a gente já consegue datar mais ou menos o período. Nós temos os veios da madeira, que são essas regiões, esses desenhos, né? Testa com região de menor densidade e a gente também pode ter uma bochecha com região de maior densidade. Mas, Fernando, o que seria essa questão de regiões com maior e menor densidade? Isso está ligado ao número atômico dos materiais utilizados na feitura da obra. Quando a gente tem um número atômico muito alto, então ele vai captar muito raio-x, os raios do X. Se você tem um número atômico baixo, o raio-x passa direto. Então, aqui nessa testa, a gente repara que tem uma concentração de um número atômico mais baixo. Já nessas bochechas, a gente tem um número atômico mais alto. O que isso pode nos ajudar e contribui para identificar, às vezes, um suposto pigmento, como é o caso do branco de chumbo, que era muito utilizado na carnação dessas imagens. Para quem não sabe o que é carnação, é a pintura da região de pele. Os óleos de vidro, que também nós identificamos, e mais à frente eu vou mostrar para vocês que nós conseguimos também identificar que tipo de óleo de vidro é esse, porque nós sabemos, né, quem trabalha com arte sacra, que existem diversos. E os cravos metálicos para a fixação do cabelo e corpo da escultura. Não só aqui, como eu falei para vocês, em várias regiões. Então, reparem que esses traços bem marcados são os cravos. Aqui mais abaixo, nós temos a indicação de rachadura ou junção dos blocos de madeira, que é essa parte aqui. Está bem pequenininho e bem fininho, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Região de vazios, que é o retângulo amarelo tracejado,
que supostamente isso é um defeito da própria madeira, diferentes elementos metálicos de fixação, cravos e parafusos rosqueados, que é aqui no caso, e como eu falei, isso nos ajuda a datar uma obra. Isso, se vocês repararem bem, os cravos e os parafusos, eles não são certinhos. Então isso nos ajudou a identificar que a obra é uma obra anterior ao século XIX até entre XVIII. Por quê? Mais à frente vamos explicar. Reparem aqui esse prego do retábulo. Esse é um prego já do século XIX. Já é um prego da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial. Então, olha como a característica de um e de outro é muito diferente. O cravo de ferreiro, o parafuso de ferreiro, ele não tem não é todo certinho, não há uma homogeneidade. Já o prego, né, após a Revolução Industrial, que esse retábulo é um retábulo do século XIX já, ele já é todo certinho. Então, como é que foi feita essa captação dessas imagens? Então, aqui a gente consegue ter um pouco dessa noção. A gente tem aqui, nesse caso, o tubo de raio-x, que ele vai emitir o raio-x, onde vai atravessar essa peça, e o detector flat panel, que detecta essas imagens. Nesse caso aqui específico, eu fiz uma análise da imagem da escultura de Santa Luzia e do retábulo, apesar do meu projeto ser o retábulo, por questões metodológicas e comparativas. Não tinha como a gente fazer esses exames no retábulo por inteiro. Primeiro, porque para você colocar o detector flat panel, você precisa inserir ele por detrás desse elemento, desse objeto. E o retábulo estava grudado na parede. E ele é muito alto. Então a gente precisaria montar um andaime. Aqui, novamente, a gente percebe os pequenos preguinhos metálicos. Reparem que eles são certinhos, eles são muito parecidos uns e os outros. Eles fixam todo esse friso e mais esses elementos vegetalistas. Um outro exame muito importante que nós fizemos funciona do mesmo jeito e são com os mesmos aparelhos do raio-x. A gente só coloca a imagem numa base giratória. Então, como é que funciona? A gente tem o detector flat panel, a gente tem o tubo de raio-x, a imagem fica rodando e a gente fica captando essas imagens. E através de um programa, ele junta todas essas imagens e a gente tem a tomografia computadorizada. A gente, no caso, fez a tomografia computadorizada apenas do rosto dela, que era o mais importante, e a gente detectou um fragmento de alta densidade, localizado nessa parte superior, que pode ser, inclusive, parte do seu resplendor quebrado de prata, e a gente tem um furo nessa cabeça, na região interna, que isso a gente não conseguiu identificar o porquê. Talvez alguma coisa do autor, algum defeito, enfim. Mas só que o problema é que ele é muito certinho, então isso nos causou muita dúvida. E a gente ainda conseguiu identificar o tipo de olho, como eu estava falando, os olhos, perdões. São os olhos ocos esféricos com pendúculo em tubo de vidro soprado. Então, reparem aqui, bem na imagem de Santa Luzia, que a gente identificou esse tipo. E obrigado. Bom, eu que agradeço, Fernando. Foi excelente a sua participação. Sim, detalhes preciosos para a gente do processo. Eu acho que nós tivemos um dia aqui muito interessante, que nós partimos da implementação do urbanismo, dos espaços amplos, da presença na cidade, e depois olhamos com muita atenção as transformações que aconteceram no nível macro do urbanismo na cidade, que se refletiram dentro de um pequeno espaço. Então, conforme a cidade mudou, um espaço interno, o espaço da própria edificação, ele não ficou imutável, né? Ele foi incorporando, e eu acho que você traz algumas colocações importantes para a gente pensar o que foi, vamos dizer assim, saudável, não estou encontrando uma outra palavra agora no momento, ou não nesses processos de transformações. A gente sabe que os conceitos de
de restauro e tudo mais se transformaram com o tempo, e a gente vai buscando, mas é um processo muito precioso que você trouxe, de detalhamento e de mostrar. Eu vi várias manifestações aqui no chat, das pessoas falando que ficaram assim, encantadas, os alunos, acredito que da professora Márcia também, de turismo, para eles é importante ficarem atentos a isso, da importância dessa compreensão interna. Você chegou no nível de detalhamento interno dos pregos que estão lá, que nos indicam quando que teve uma reparação ou uma intervenção ou não, né? E todos os detalhes que envolvem o trabalho do restaurador, né? Eu acho que foi muito importante. E aí, complementa, né, o que o Marcos colocou antes a respeito desse espaço, né? De como também pequenas questões foram fundamentais para compreender a cidade do Rio de Janeiro e o seu patrimônio religioso.